Você já percebeu que, no mundo de hoje, quase nada ao seu redor é neutro? Cada anúncio, cada recomendação, cada produto sugerido na sua tela foi cuidadosamente projetado para capturar um único instante da sua mente. Não é apenas sobre vender coisas, é sobre controlar seus impulsos antes que você tenha tempo de pensar. E enquanto bilhões são investidos para tornar suas decisões cada vez mais automáticas, a maioria das pessoas nem percebe que está perdendo algo muito mais valioso que dinheiro, a própria soberania interior. Mas existe um conhecimento antigo capaz de quebrar esse ciclo. Uma filosofia criada há mais de 2000 anos, que ensina como dominar o espaço entre o desejo e a ação, o único lugar onde a verdadeira liberdade ainda existe. No vídeo de hoje, você vai descobrir como aplicar a sabedoria estoica para se tornar praticamente imune à manipulação do consumismo moderno. E se você busca desenvolver clareza mental, disciplina interior e uma vida guiada pela razão e não pelos impulsos, já se inscreva agora no canal No Caminho da Luz Oficial, porque aqui nós exploramos os ensinamentos que podem transformar completamente a forma como você vive, pensa e decide. Agora prepare sua mente, porque o que você vai entender neste vídeo pode mudar para sempre a forma como você enxerga desejo, consumo e liberdade. Existe uma guerra silenciosa acontecendo neste exato momento, e a maioria das pessoas nem sequer percebe que está dentro dela. Não é uma guerra travada com armas, exércitos ou territórios. É uma guerra travada dentro da sua mente. Todos os dias, empresas que valem bilhões competem por algo muito mais valioso do que o seu dinheiro. Elas competem pelo controle da sua atenção, pelos seus impulsos mais rápidos e pelas suas decisões mais automáticas. Cada anúncio que aparece na sua tela, cada recomendação aparentemente perfeita, cada botão sedutor dizendo comprar agora, ou não está ali por acaso. Tudo foi cuidadosamente projetado para capturar um instante da sua consciência antes que a razão tenha tempo de reagir. Durante milhares de anos, os seres humanos viveram enfrentando perigos externos. Predadores, guerras, escassez de alimento. Mas hoje, o perigo raramente vem de fora. Ele vem de algo muito mais sutil. Sistemas extremamente sofisticados criados para explorar o funcionamento do nosso próprio cérebro. O problema não é que você deseja coisas. Desejar faz parte da natureza humana. O problema é que, no mundo moderno, existem mecanismos inteiros projetados para amplificar esses desejos até o ponto em que eles se tornam quase impossíveis de ignorar. O resultado é uma vida conduzida não pela escolha consciente, mas por uma sequência interminável de impulsos. E talvez o mais curioso seja que tudo isso acontece enquanto acreditamos que estamos totalmente no controle. Você abre um aplicativo apenas por alguns minutos. Começa a olhar alguns produtos. De repente, está comparando opções, imaginando como seria ter aquilo, convencendo a si mesmo de que aquela compra faz sentido. Em poucos cliques, a decisão está tomada. O pacote chega alguns dias depois, trazendo consigo uma breve sensação de satisfação, que logo desaparece. Então o ciclo recomeça. Outro desejo surge. Outra promessa de felicidade aparece. E novamente você se vê correndo atrás de algo que parecia essencial apenas algumas horas antes. Os antigos filósofos estoicos observavam algo fascinante sobre a natureza humana. Eles perceberam que, entre qualquer estímulo externo e a reação que temos a ele, existe um pequeno espaço invisível. Um intervalo quase imperceptível onde nossa liberdade realmente existe. A maioria das pessoas nunca percebe esse espaço. Elas reagem automaticamente ao que sentem, ao que desejam, ao que temem. Mas os estoicos entendiam que é exatamente nesse pequeno intervalo que reside o maior poder que um ser humano pode desenvolver, o poder de escolher conscientemente como responder ao mundo. E é justamente esse espaço que o mundo moderno tenta eliminar. Quanto mais rápido você reage, mais fácil é conduzir suas decisões. Quanto menos tempo você tem para refletir, mais provável é que você siga o impulso imediato. É por isso que tantas plataformas foram projetadas para tornar tudo instantâneo. Compra em um clique. Recomendações automáticas. Pagamentos sem fricção. Cada pequeno detalhe tem um único objetivo: impedir que você pare por tempo suficiente para questionar se realmente precisa daquilo. Mas aqui está a verdade que poucos percebem. A liberdade não está em ter acesso a infinitas escolhas. A liberdade está em não se tornar escravo delas. Uma pessoa pode viver cercada por abundância e ainda assim estar aprisionada pelos próprios desejos. Outra pode viver com muito menos, ainda assim,
experimentar uma tranquilidade profunda que nada externo consegue abalar. Os estoicos chamavam isso de soberania interior, um estado em que sua paz não depende do que você possui, do que você compra ou do que o mundo tenta vender para você. Imagine por um momento o que aconteceria se você recuperasse completamente o controle desse espaço entre o desejo e a ação. Se cada impulso fosse observado antes de ser seguido. Se cada promessa de felicidade fosse examinada com calma antes de ser aceita. De repente, algo curioso começaria a acontecer. Muitas das coisas que pareciam indispensáveis perderiam parte do seu poder sobre você. O brilho desapareceria. A urgência diminuiria. E aquilo que antes parecia uma necessidade se revelaria apenas como mais um estímulo passageiro. Esse é o verdadeiro começo da liberdade estoica. Não se trata de rejeitar o mundo moderno, nem de viver isolado dele. Trata-se de desenvolver uma mente tão clara, tão disciplinada e tão consciente que nenhum sistema externo seja capaz de manipular facilmente seus impulsos. Trata-se de recuperar algo que sempre pertenceu a você, mas que poucas pessoas realmente usam: a capacidade de decidir, com calma e lucidez, quais desejos merecem ser seguidos e quais merecem simplesmente ser deixados ir. Porque quando você aprende a dominar esse espaço invisível entre o impulso e a ação, algo extraordinário acontece. O mundo pode continuar oferecendo infinitas distrações. As telas podem continuar exibindo promessas sedutoras. As empresas podem continuar tentando capturar sua atenção. Mas, pela primeira vez, você deixa de reagir automaticamente. Pela primeira vez, você começa a perceber que talvez a verdadeira riqueza nunca tenha estado nas coisas que você poderia comprar, mas na tranquilidade de uma mente que não precisa delas para permanecer em paz. Uma pergunta desconfortável que quase ninguém se atreve a fazer a si mesmo. Essa é uma pergunta simples, mas profundamente perturbadora quando levada a sério. Sua felicidade realmente pertence a você? Ou ela está sendo constantemente terceirizada para coisas externas, objetos, símbolos de status, validações sociais e pequenas recompensas momentâneas que o mundo moderno oferece em abundância? A maioria das pessoas nunca para examinar isso. Elas apenas seguem o fluxo invisível que conduz milhões de outras vidas ao mesmo destino. Trabalhar mais, desejar mais, comprar mais, sempre acreditando que a próxima aquisição finalmente trará a sensação de completude que parece sempre escapar. Os antigos filósofos estoicos observavam algo curioso na sociedade romana. Mesmo entre imperadores, generais e homens extremamente ricos, havia uma inquietação constante. Pessoas que possuíam mais do que poderiam consumir em várias vidas ainda se sentiam incompletas. Ainda buscavam algo a mais. Esse paradoxo intrigava profundamente os estoicos. Como alguém cercado de abundância poderia viver em permanente sensação de falta? A resposta que eles encontraram é tão relevante hoje quanto era há 2000 anos. O problema nunca foi a escassez de bens, o problema sempre foi o excesso de desejos. O mundo moderno aperfeiçoou algo que as sociedades antigas apenas começavam a experimentar: a criação contínua de novas necessidades artificiais. Não se trata mais apenas de vender objetos úteis. Trata-se de vender identidades. Um produto deixa de ser apenas um objeto e passa a carregar uma promessa silenciosa, a promessa de que, ao possuí-lo, você se tornará uma versão melhor de si mesmo. Mais admirado, mais respeitado, mais interessante, mais completo. Essa é talvez a mais poderosa ilusão já criada pela cultura do consumo, a ideia de que nosso valor pessoal pode ser aumentado através da aquisição de coisas externas. Mas quando olhamos para essa promessa com honestidade, começamos a perceber uma contradição fundamental. Nenhum objeto, por mais sofisticado que seja, tem o poder de transformar o caráter de uma pessoa. Nenhum símbolo de status pode substituir virtudes como disciplina, coragem, sabedoria ou integridade. Um carro novo pode mudar temporariamente a forma como algumas pessoas o enxergam. Um dispositivo tecnológico pode facilitar certas tarefas. Mas nenhum desses objetos altera quem você realmente é quando todas as aparências desaparecem. Ainda assim, grande parte da sociedade continua perseguindo essa promessa invisível. E essa perseguição tem um custo psicológico enorme. Quando a felicidade depende de possuir algo externo, ela se torna extremamente frágil. Porque qualquer coisa externa pode ser perdida, substituída ou superada por algo mais novo. O que hoje parece extraordinário, amanhã se torna comum. O que hoje impressiona as pessoas, amanhã se torna apenas mais um objeto entre milhares semelhantes.
E assim começa uma corrida silenciosa onde o objetivo nunca permanece fixo por muito tempo. Os estoicos chamavam essa condição de uma forma sutil de escravidão. Não uma escravidão imposta por correntes físicas, mas uma escravidão muito mais difícil de perceber: a escravidão aos próprios desejos. Uma pessoa pode acreditar que está exercendo sua liberdade ao comprar o que quer, quando quer. Mas se essa mesma pessoa se sente inquieta quando não pode adquirir aquilo que deseja, então sua liberdade já foi comprometida. Ela deixou de ser governada pela razão e passou a ser governada pela necessidade de satisfazer impulsos momentâneos. Essa percepção levou os estoicos a desenvolver uma abordagem radicalmente diferente da vida. Em vez de tentar acumular cada vez mais recursos externos, eles concentravam seus esforços em reduzir suas dependências internas. Em outras palavras, eles buscavam se tornar pessoas que precisavam de menos coisas para viver bem. Não porque rejeitassem conforto ou prosperidade, mas porque compreendiam uma verdade profunda: quanto menos coisas você precisa para se sentir pleno, menos poder o mundo tem sobre você. Imagine por um momento o que acontece quando uma pessoa atinge esse estado de independência interior. As mudanças externas deixam de ter o mesmo impacto emocional. A perda de um objeto não destrói sua tranquilidade. A ausência de determinados luxos não cria angústia. O sucesso ou fracasso das tendências sociais deixa de determinar sua autoestima. De repente, algo extraordinário acontece. A pessoa começa a experimentar uma forma de estabilidade emocional que não pode ser comprada, vendida ou manipulada. É exatamente por isso que os estoicos viam o domínio dos desejos como uma das maiores formas de riqueza que alguém poderia alcançar. Para eles, riqueza não era definida pelo tamanho das posses, mas pela capacidade de permanecer em paz independentemente delas. Uma pessoa que precisa de pouco pode viver com grande tranquilidade mesmo em circunstâncias simples. Já alguém que constantemente precisa de mais vive em permanente vulnerabilidade, porque sua satisfação sempre depende de algo que ainda não possui. Esse é o grande desafio filosófico que a vida moderna nos apresenta. Não se trata apenas de resistir a uma compra impulsiva aqui ou ali. Trata-se de questionar profundamente a lógica que governa nossa relação com o desejo. Trata-se de perguntar, com absoluta honestidade, se estamos vivendo de acordo com nossos próprios valores, ou se estamos simplesmente reagindo às expectativas invisíveis que a sociedade construiu ao nosso redor. Porque quando essa pergunta finalmente é feita com sinceridade, algo começa a mudar dentro de nós. Começamos a perceber que muitas das coisas que acreditávamos ser essenciais eram, na verdade, apenas hábitos culturais. Começamos a entender que boa parte da ansiedade que sentimos não vem da falta de coisas, mas da constante sensação de que deveríamos ter mais. E essa percepção abre a porta para uma descoberta profundamente libertadora. A descoberta de que talvez a verdadeira paz nunca tenha dependido daquilo que está fora de nós. Talvez ela sempre tenha dependido apenas de algo muito mais simples: a capacidade de viver com clareza suficiente para não confundir valor real com promessas vazias. E é exatamente a partir dessa compreensão que os estoicos começaram a desenvolver uma das ferramentas mentais mais poderosas já criadas para proteger a liberdade interior de um ser humano. Uma ferramenta simples, mas capaz de transformar completamente a forma como reagimos ao mundo. Uma ferramenta chamada dicotomia do controle. E é isso que vamos explorar agora. Depois de percebermos o problema, essa inquietação constante criada pelo desejo, surge uma pergunta inevitável: existe uma forma prática de escapar desse ciclo? Os estoicos acreditavam que sim. E a resposta deles não era complexa, nem dependia de riqueza, posição social ou circunstâncias externas favoráveis. A resposta estava em uma mudança fundamental na forma como interpretamos a realidade. Eles chamavam isso de a dicotomia do controle, um princípio simples que, quando compreendido profundamente, pode alterar completamente a maneira como reagimos às pressões do mundo moderno. A dicotomia do controle começa com uma divisão clara entre duas categorias fundamentais da vida. De um lado, estão todas as coisas que realmente dependem de nós, nossas escolhas, nossos julgamentos, nossas atitudes, nossas decisões conscientes. Do outro lado, estão todas as coisas que nunca estiveram totalmente sob nosso domínio: opiniões alheias, tendências sociais, reconhecimento público, sucesso financeiro absoluto, circunstâncias externas e até mesmo grande parte do que acontece ao nosso redor. Os estoicos perceberam que grande parte do sofrimento humano nasce de uma simples confusão entre essas duas categorias.
Quando uma pessoa deposita sua felicidade em algo que não controla completamente, ela cria uma vulnerabilidade inevitável. Se sua autoestima depende da aprovação dos outros, então sua paz emocional ficará constantemente à mercê das opiniões alheias. Se sua sensação de valor depende de possuir determinados bens materiais, então cada mudança no mercado, cada nova tendência ou cada comparação social terá o poder de abalar sua tranquilidade. A vida se transforma em uma montanha-russa emocional, onde a estabilidade interior é constantemente ameaçada por fatores externos. Agora observe como essa lógica se manifesta no consumismo moderno. Grande parte das mensagens que recebemos diariamente sugere que precisamos de algo externo para nos sentirmos completos. Precisamos do próximo lançamento, da próxima atualização, do próximo símbolo de status que indique progresso ou sucesso. Mas, ao aceitar essa lógica, fazemos algo que raramente percebemos: entregamos nossa estabilidade emocional a fatores que não controlamos. Imagine, por exemplo, alguém que acredita que sua sensação de realização depende de possuir determinados objetos ou atingir determinados padrões de vida. No momento em que essa crença se instala, algo curioso acontece. Essa pessoa deixa de ser completamente livre. Porque, a partir daquele instante, seu bem-estar passa a depender de circunstâncias externas, renda suficiente, oportunidades favoráveis, reconhecimento social e até mesmo comparações inevitáveis com outras pessoas. A tranquilidade deixa de ser uma escolha interna e passa a ser um resultado condicionado por fatores externos. Os estoicos consideravam essa troca profundamente perigosa. Para eles, entregar a própria paz a elementos fora do controle era uma forma de abdicar da própria soberania interior. Em vez disso, eles propunham uma estratégia completamente diferente. Em vez de tentar controlar o mundo externo, deveríamos concentrar nossa energia em dominar aquilo que realmente está em nossas mãos: nossa mente, nossas decisões e nossa capacidade de escolher como reagir aos desejos que surgem. Isso não significa rejeitar o conforto ou condenar o progresso material. Os estoicos não defendiam uma vida de privação absoluta. O ponto central era muito mais sutil. Eles ensinavam que devemos desfrutar das coisas externas sem depender emocionalmente delas. Podemos possuir objetos sem permitir que eles nos possuam. Podemos apreciar certos luxos sem acreditar que nossa felicidade depende deles. Essa diferença pode parecer pequena, mas na prática ela muda tudo. Quando você começa a aplicar a dicotomia do controle ao consumo, um tipo diferente de clareza emerge. Em vez de perguntar simplesmente "eu posso comprar isso?", você começa a fazer perguntas mais profundas. Você começa a perguntar se aquele objeto realmente acrescenta algo significativo à sua vida ou se ele apenas responde a um impulso momentâneo criado por estímulos externos. Você começa a perceber que muitos desejos surgem não da necessidade real, mas da exposição constante a imagens, comparações e promessas cuidadosamente construídas. Essa percepção não elimina automaticamente o desejo. O cérebro humano continuará reagindo a estímulos. Continuaremos sentindo impulsos, curiosidade e atração por novidades. Mas algo importante começa a mudar: o desejo deixa de comandar suas ações automaticamente. Em vez disso, ele passa a ser observado, analisado e questionado. A mente deixa de ser um território dominado por impulsos e passa a funcionar como um espaço de deliberação consciente. E essa mudança produz um efeito inesperado. À medida que você aprende a distinguir entre desejos reais e estímulos artificiais, muitos impulsos simplesmente perdem parte do seu poder. Aquilo que antes parecia urgente começa a parecer trivial. Aquilo que antes parecia indispensável começa a parecer apenas interessante, mas não necessário. O mundo continua oferecendo infinitas oportunidades de consumo, mas você já não sente a mesma pressão para reagir imediatamente. Essa é a essência da liberdade que os estoicos buscavam cultivar. Não uma liberdade baseada na ausência de restrições externas, mas uma liberdade muito mais profunda, a liberdade de não ser governado por cada impulso que surge na mente. Quando essa habilidade se fortalece, algo extraordinário acontece. O ritmo frenético do desejo começa a desacelerar. A ansiedade de sempre querer mais começa a diminuir. E no lugar dessa inquietação constante surge algo muito mais raro no mundo moderno: uma sensação de suficiência. Você começa a perceber que muitas das coisas que imaginava precisar nunca foram realmente essenciais. Começa a perceber que a vida pode ser profundamente satisfatória mesmo sem a busca interminável por novas aquisições. E, talvez pela primeira vez em muito tempo,
Você experimenta algo que o consumismo raramente oferece, a sensação de que o que você já possui é suficiente para viver bem. Essa sensação não nasce da resignação, mas da clareza. É o resultado de entender exatamente onde sua verdadeira liberdade começa e onde ela termina. E quando essa clareza se estabelece, você está pronto para enfrentar um dos mecanismos mais poderosos usados pelo mundo moderno para capturar sua atenção e direcionar seus desejos. Um mecanismo silencioso, invisível e extremamente sofisticado. O canto das sereias digitais. Se os filósofos estoicos estivessem vivos hoje, provavelmente ficariam fascinados, e também profundamente cautelosos, diante de uma das forças mais influentes do mundo moderno, os algoritmos digitais. Sistemas invisíveis que observam silenciosamente nossos hábitos, registram nossas preferências e aprendem, com impressionante precisão, como capturar nossa atenção. O que antes era apenas publicidade generalizada se transformou em algo muito mais sofisticado. Hoje, cada pessoa vê uma versão ligeiramente diferente da internet, construída especificamente para estimular seus interesses, suas curiosidades, principalmente, seus impulsos. Esses sistemas não funcionam apenas tentando adivinhar o que você quer. Eles analisam padrões comportamentais. Observam quanto tempo você passa olhando uma imagem, quais produtos despertam sua curiosidade, quais vídeos fazem você parar por alguns segundos a mais. Cada pequeno gesto digital se torna um dado. Cada clique se transforma em informação. E com o tempo, esses sistemas começam a compreender algo extremamente valioso. Quais estímulos têm maior probabilidade de provocar uma reação imediata em você? É aqui que começa algo que os estoicos provavelmente reconheceriam como uma forma moderna do antigo mito das sereias. Na mitologia grega, as sereias atraíam navegadores com um canto irresistível, prometendo beleza e prazer. Aqueles que seguiam o som sem cautela acabavam conduzindo seus navios diretamente contra as rochas. No mundo digital, o canto das sereias não vem do mar, ele vem das telas. Ele aparece na forma de recomendações perfeitas, promoções aparentemente urgentes e produtos que parecem ter sido feitos exatamente para você. Mas existe uma diferença importante entre sedução e manipulação. A sedução apela para o desejo de forma aberta. A manipulação trabalha de maneira invisível. Muitos dos sistemas digitais atuais foram projetados para explorar características profundamente enraizadas no cérebro humano, a busca por novidade, a recompensa imediata e a sensação de antecipação. Cada notificação inesperada, cada oferta limitada e cada nova sugestão cria pequenas descargas de dopamina, o neurotransmissor associado à motivação e ao prazer. O problema não está apenas no fato de sentirmos prazer ao descobrir algo novo. O problema surge quando esse processo se transforma em um ciclo contínuo de estímulos e recompensas rápidas. O cérebro começa a se acostumar com a gratificação imediata. A expectativa de algo interessante a qualquer momento cria uma espécie de inquietação constante. E quando esse estado mental se torna habitual, algo começa a mudar silenciosamente na forma como tomamos decisões. Passamos a reagir mais rapidamente aos impulsos e dedicamos menos tempo à reflexão consciente. Os estoicos compreendiam profundamente a importância da vigilância mental. Eles sabiam que a mente humana pode ser facilmente influenciada por estímulos externos se não houver uma prática constante de observação interior. Por isso, eles desenvolveram uma postura que poderíamos chamar de o guardião da mente. Esse guardião não é uma entidade externa, mas uma atitude interna, uma disposição permanente de examinar aquilo que surge na consciência antes de agir sobre isso. Imagine esse guardião como uma presença silenciosa dentro de você, observando cada impulso que aparece. Um novo objeto chama sua atenção. Uma promoção desperta curiosidade. Um anúncio sugere que aquela compra poderia melhorar sua vida. Em vez de reagir automaticamente, o guardião da mente faz uma pausa. Ele observa o desejo que surgiu e faz uma pergunta simples, mas poderosa: de onde exatamente veio esse impulso? Essa pergunta, por si só, já altera profundamente o processo mental. Porque muitos dos desejos que sentimos no ambiente digital não surgem de necessidades reais. Eles surgem da exposição repetida a estímulos cuidadosamente projetados para capturar nossa curiosidade. O cérebro humano é extremamente sensível a padrões. Quando vemos algo várias vezes, começamos a interpretá-lo como importante. Quando percebemos que muitas outras pessoas parecem desejar algo, começamos a sentir que talvez também devêssemos desejar aquilo.
Esse fenômeno cria uma ilusão coletiva extremamente poderosa. De repente, algo que nunca havia passado pela sua mente parece se tornar uma necessidade urgente. Um novo dispositivo, um novo estilo, uma nova tendência. E o curioso é que, muitas vezes, poucos dias depois, aquele desejo desaparece com a mesma rapidez com que surgiu. Isso acontece porque ele nunca foi realmente seu. Ele foi apenas uma resposta momentânea a um estímulo externo. É exatamente nesse ponto que a prática estoica começa a mostrar sua força. Em vez de tentar eliminar completamente os estímulos, algo praticamente impossível no mundo moderno, o estoicismo ensina algo muito mais prático: aumentar o tempo entre o estímulo e a reação. Quanto maior esse intervalo, maior a chance de a razão examinar o impulso antes que ele se transforme em ação. Quando essa habilidade começa a se desenvolver, algo interessante acontece. O canto das sereias digitais continua existindo. As recomendações continuam aparecendo. As ofertas continuam tentando capturar sua atenção. Mas o efeito delas começa a mudar. O que antes parecia irresistível passa a ser percebido como apenas mais um estímulo entre milhares. A urgência diminui. O desejo perde parte de sua intensidade. E nesse momento surge uma descoberta profundamente libertadora. Você percebe que grande parte do poder que esses sistemas exercem sobre as pessoas não vem da força das ofertas, mas da velocidade das reações. Quando alguém aprende a desacelerar esse processo, o encanto começa a se desfazer. A mente deixa de correr atrás de cada estímulo novo e começa a recuperar algo que o mundo digital frequentemente tenta roubar: a capacidade de permanecer em silêncio diante do impulso. Esse silêncio interior não é passividade, é domínio. É a habilidade de observar um desejo surgir sem sentir a obrigação de obedecê-lo imediatamente. E quando essa habilidade se fortalece, você começa a perceber algo que poucas pessoas enxergam com clareza. A maioria das batalhas que travamos contra o consumismo moderno não são batalhas contra objetos, são batalhas contra impulsos momentâneos que nunca foram examinados com calma. E é exatamente aqui que entra uma das aplicações mais práticas da filosofia estoica para a vida moderna. Aplicar a dicotomia do controle diretamente ao desejo de consumir. Em algum momento da vida moderna, algo curioso aconteceu com um objeto aparentemente simples: o carrinho de compras. Aquilo que antes era apenas uma ferramenta prática para reunir itens necessários transformou-se em um espaço simbólico onde muitas decisões emocionais são tomadas. Hoje, o carrinho digital não é apenas um lugar para armazenar produtos. Ele se tornou um ponto de encontro entre impulsos, expectativas e promessas silenciosas de satisfação. Cada item adicionado ali carrega uma pequena história, um desejo despertado, uma curiosidade estimulada ou uma comparação social que plantou a ideia de que aquilo poderia melhorar nossa vida. Os estoicos provavelmente olhariam para esse fenômeno com a mesma lente filosófica que aplicavam a todas as áreas da existência: a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Esse princípio, conhecido como dicotomia do controle, não se limita a grandes decisões da vida. Ele pode ser aplicado a momentos aparentemente pequenos, como o instante em que consideramos adquirir algo novo. Porque, mesmo nesse gesto cotidiano, existe uma escolha fundamental sendo feita, uma escolha que revela muito sobre a forma como nos relacionamos com o desejo. Quando analisamos um impulso de consumo através da dicotomia do controle, duas dimensões diferentes começam a surgir. De um lado, existe aquilo que realmente está sob nosso domínio, nossa decisão final, nossa capacidade de avaliar a utilidade de algo, nossa habilidade de refletir antes de agir. Do outro lado, existem todas as forças externas que tentam influenciar esse processo: tendências culturais, campanhas de marketing, comparações sociais e até mesmo o medo sutil de ficar para trás em relação aos outros. A maioria das pessoas nunca separa essas duas coisas com clareza. Elas experimentam o desejo e imediatamente o interpretam como uma necessidade pessoal. Mas, quando observamos com mais atenção, percebemos que muitos desejos são apenas respostas condicionadas ao ambiente em que estamos inseridos. A repetição constante de certos símbolos de status, por exemplo, cria a sensação de que possuí-los é um passo natural na trajetória de qualquer pessoa bem-sucedida. A exposição contínua a novos produtos cria a impressão de que o progresso pessoal está ligado à atualização constante de objetos. Esse processo funciona porque o cérebro humano busca naturalmente pertencimento e reconhecimento. Quando percebemos que algo é valorizado por um grupo,
sentimos uma inclinação automática a desejar aquilo também. Não porque necessariamente precisamos daquilo, mas porque desejamos participar da narrativa social que aquele objeto representa. O problema surge quando essa narrativa se torna tão dominante que começamos a confundir posse com identidade. Os estoicos advertiam exatamente contra esse tipo de confusão. Para eles, depositar o valor pessoal em coisas externas era uma forma de entregar a própria estabilidade emocional às circunstâncias. Se sua autoestima depende do que você possui, então qualquer mudança externa tem o potencial de abalar sua tranquilidade. O lançamento de um novo produto, a comparação com alguém que possui mais ou até mesmo a perda de um objeto podem se transformar em fontes inesperadas de frustração. Agora imagine aplicar a dicotomia do controle no exato momento em que um novo desejo surge. Em vez de reagir automaticamente, você faz uma pausa e observa o impulso com curiosidade. Você pergunta a si mesmo: o que exatamente está sob meu controle aqui? A resposta geralmente é simples. Você controla apenas uma coisa, sua decisão final. Todo o resto é influência externa tentando direcionar essa decisão. Quando essa percepção se torna clara, o poder do impulso começa a diminuir. Porque você percebe que o desejo em si não é uma ordem que precisa ser obedecida. Ele é apenas uma sugestão da mente, muitas vezes estimulada por fatores externos. E sugestões podem ser examinadas antes de serem aceitas. Essa mudança de perspectiva transforma completamente o processo de decisão. Em vez de perguntar se você pode comprar algo, você começa a perguntar se aquilo realmente contribui para a sua vida de maneira significativa. Você começa a avaliar não apenas o objeto em si, mas também o estado mental que o acompanha. O desejo nasceu de uma necessidade real ou de uma comparação silenciosa com outras pessoas. Ele surgiu de uma utilidade prática ou da exposição repetida a imagens cuidadosamente construídas para despertar curiosidade. Essas perguntas não têm o objetivo de condenar o ato de adquirir coisas. O estoicismo nunca foi uma filosofia de negação absoluta. O ponto central é muito mais profundo. Trata-se de garantir que suas decisões sejam resultado de reflexão consciente e não apenas reações automáticas a estímulos externos. Porque, quando uma decisão nasce da razão, ela raramente gera arrependimento. Já quando nasce do impulso, ela frequentemente perde seu brilho tão rápido quanto surgiu. Com o tempo, essa prática cria um tipo diferente de relação com o consumo. Os objetos deixam de ser símbolos carregados de expectativas emocionais e passam a ser avaliados simplesmente por sua utilidade real. Algo pode ser adquirido porque realmente facilita a vida, resolve um problema ou proporciona um prazer legítimo, mas não porque promete preencher um vazio interior. E quando essa mudança acontece, algo interessante começa a se revelar. Muitas das coisas que pareciam indispensáveis simplesmente deixam de parecer tão importantes. A pressão para acompanhar cada nova tendência começa a desaparecer. O impulso de comparar constantemente sua vida com a dos outros perde parte da sua força. A mente começa a experimentar uma forma de tranquilidade que raramente surge quando estamos presos à lógica da aquisição constante. Essa tranquilidade nasce de uma percepção simples, mas profundamente transformadora. Sua felicidade não precisa estar depositada em cada objeto que aparece diante de você. Ela pode permanecer firmemente ancorada em algo muito mais estável, sua capacidade de escolher conscientemente o que merece espaço em sua vida. E quando essa percepção se fortalece, você começa a enxergar outra grande ilusão que sustenta boa parte da cultura do consumo moderno. A ilusão de que possuir mais significa valer mais. Existe uma das crenças mais profundamente enraizadas na sociedade moderna, e ela raramente é questionada de forma direta. A crença silenciosa de que o que possuímos diz algo essencial sobre quem somos. Desde cedo somos expostos a sinais sutis que reforçam essa ideia. Certos objetos são associados a sucesso, outros a prestígio, outros a poder. Com o tempo, esses símbolos começam a carregar significados que vão muito além de sua utilidade prática. Eles passam a representar algo maior, uma espécie de atalho visual para comunicar valor social. Em muitas culturas, possuir determinados bens tornou-se uma forma de linguagem silenciosa. Um carro específico, um dispositivo tecnológico recente, determinadas roupas ou acessórios funcionam como sinais externos de posição social. Eles enviam mensagens implícitas ao ambiente ao redor, mensagens sobre sucesso, gosto, poder aquisitivo ou pertencimento a certos grupos. O curioso é que essa linguagem simbólica funciona mesmo quando ninguém a reconhece conscientemente.
As pessoas simplesmente sentem que certos objetos significam algo. Mas quando analisamos esse fenômeno com calma, uma pergunta inevitável surge: por que um objeto deveria determinar o valor de uma pessoa? O que exatamente muda no caráter de alguém no instante em que ele adquire algo novo? A resposta honesta é simples: absolutamente nada. A posse de um objeto pode alterar percepções externas, pode influenciar a maneira como algumas pessoas interpretam sua posição social, mas não altera aquilo que realmente define quem você é. Os estoicos eram extremamente claros nesse ponto. Para eles, o único verdadeiro indicador de valor humano era o caráter. Virtudes como sabedoria, coragem, disciplina, justiça e autocontrole eram consideradas as únicas riquezas que não podiam ser retiradas por circunstâncias externas. Todo o resto, riqueza material, fama, posição social, era visto como algo secundário, algo que poderia existir ou desaparecer sem alterar o núcleo essencial de uma pessoa. No entanto, o mundo moderno construiu uma narrativa muito diferente. Ele constantemente sugere que certos objetos têm o poder de elevar nossa posição social ou reforçar nossa identidade. Essa promessa raramente é feita de forma explícita, mas está presente em praticamente toda a comunicação de marketing. As imagens mostram pessoas felizes, confiantes, admiradas. O produto aparece como um elemento silencioso que supostamente contribui para essa transformação. O problema é que essa promessa funciona apenas por um curto período de tempo. O cérebro humano possui um mecanismo psicológico conhecido como adaptação hedônica. Quando adquirimos algo novo, experimentamos um aumento temporário de satisfação. Existe uma sensação de novidade, um pequeno entusiasmo, uma impressão momentânea de progresso. Mas, com o tempo, esse sentimento começa a diminuir. Aquilo que antes parecia especial passa a se tornar simplesmente parte do cotidiano. Esse processo acontece com quase tudo que adquirimos. Um novo dispositivo tecnológico, por exemplo, pode parecer extraordinário nos primeiros dias. Cada função é explorada com curiosidade. Cada detalhe parece interessante. Mas, poucas semanas depois, ele se torna apenas mais um objeto que usamos automaticamente. O cérebro se adapta rapidamente à nova realidade, e aquilo que antes parecia um grande avanço passa a ser considerado normal. Quando esse ciclo se repete várias vezes, algo curioso acontece. A mente começa a buscar constantemente o próximo estímulo que possa recriar aquela sensação inicial de novidade. Surge então um padrão de comportamento muito comum na sociedade moderna: o ciclo da antecipação, da aquisição e da adaptação. Primeiro vem a expectativa de algo novo. Depois a satisfação temporária da compra. E finalmente a adaptação que faz aquela satisfação desaparecer. Os estoicos perceberam esse fenômeno muito antes de ele ser estudado pela psicologia moderna. Eles sabiam que a mente humana tende a projetar expectativas irreais sobre coisas externas. Por isso desenvolveram um exercício extremamente simples, mas surpreendentemente poderoso. Um exercício que consistia em remover mentalmente o brilho artificial que atribuímos aos objetos. Imagine olhar para um objeto desejado e descrevê-lo apenas em termos de sua realidade material. Em vez de vê-lo como um símbolo de sucesso ou status, você o observa simplesmente como aquilo que ele é. Um conjunto de materiais organizados de determinada forma para cumprir uma função específica. Um aparelho composto de metal, vidro e circuitos. Um pedaço de tecido costurado de determinada maneira. Uma máquina projetada para transportar pessoas de um lugar para outro. Esse tipo de observação pode parecer estranho à primeira vista, mas ele tem um efeito psicológico interessante. Quando removemos as narrativas emocionais que cercam os objetos, eles começam a perder parte do poder simbólico que exercem sobre nossa mente. Aquilo que parecia extraordinário começa a parecer simplesmente funcional. Aquilo que parecia essencial começa a revelar seu verdadeiro papel, apenas mais uma ferramenta entre muitas. Esse exercício não tem o objetivo de negar o valor prático das coisas. Objetos podem ser úteis, podem facilitar a vida e até proporcionar prazer legítimo. O ponto central é evitar que projetemos neles expectativas que nunca poderão cumprir. Porque nenhum objeto tem o poder de fornecer aquilo que muitas vezes esperamos dele, uma sensação duradoura de valor pessoal. Quando essa compreensão se torna clara, algo começa a mudar profundamente dentro de nós. A pressão para provar algo através de posses começa a desaparecer. A comparação constante com os outros perde parte da sua intensidade.
A necessidade de acompanhar cada nova tendência começa a parecer menos urgente. A mente começa a recuperar uma forma de estabilidade que não depende da aprovação social ou da aquisição contínua de símbolos de status. E nesse momento surge uma pergunta extremamente poderosa, uma pergunta que os estoicos frequentemente faziam a si mesmos: do que eu realmente preciso para viver bem? Quando essa pergunta é levada a sério, ela frequentemente revela algo surpreendente. A maioria das coisas que imaginamos ser essenciais não são realmente necessárias para uma vida significativa. Grande parte delas apenas adiciona conforto ou conveniência, mas não altera aquilo que realmente sustenta uma vida tranquila: clareza mental, equilíbrio emocional e um senso de propósito que não depende de posses externas. Mas existe uma prática estoica ainda mais profunda que pode fortalecer essa independência interior. Uma prática que, à primeira vista, parece contraintuitiva. A prática de escolher deliberadamente a simplicidade e o desconforto ocasional. Existe um princípio estoico que, à primeira vista, parece completamente contrário à lógica do mundo moderno. Enquanto a sociedade atual trabalha incansavelmente para eliminar qualquer forma de desconforto, os estoicos recomendavam algo inesperado: experimentar deliberadamente pequenas doses de dificuldade. Não como uma forma de punição, mas como um treinamento para a mente. Eles acreditavam que, ao se expor voluntariamente a situações simples e até desconfortáveis, uma pessoa desenvolve algo extremamente valioso: independência psicológica. A lógica por trás dessa prática é surpreendentemente profunda. Quando nos acostumamos a viver sempre cercados de conforto, nossa tolerância à privação diminui drasticamente. Pequenas inconveniências começam a parecer grandes problemas. A ausência de certos luxos passa a gerar ansiedade. Aos poucos, criamos uma dependência silenciosa das condições externas que nos cercam. E quando essa dependência cresce, nossa sensação de segurança passa a depender de circunstâncias que nem sempre podemos controlar. Os estoicos percebiam esse risco com muita clareza. Por isso, alguns deles praticavam regularmente o que chamavam de dificuldade voluntária. Durante certos períodos, escolhiam viver de maneira mais simples do que o necessário. Vestiam roupas comuns, consumiam alimentos básicos e evitavam certos confortos disponíveis. O objetivo não era glorificar a pobreza nem rejeitar os benefícios da prosperidade. O objetivo era muito mais estratégico: provar para si mesmos que a felicidade não dependia dessas coisas. Essa prática tinha um efeito psicológico extremamente poderoso. Quando alguém experimenta conscientemente a simplicidade e percebe que ainda pode viver com tranquilidade, algo muda na forma como essa pessoa se relaciona com o conforto. O medo de perder certos luxos começa a diminuir. A ansiedade relacionada ao status material enfraquece. Aquilo que antes parecia indispensável passa a ser visto apenas como uma conveniência, e não como uma necessidade vital. No mundo moderno, existe uma forma particularmente eficaz de aplicar esse princípio estoico: o jejum digital. Pense por um momento em quantas vezes por dia sua mente é exposta a estímulos que despertam novos desejos. Anúncios, recomendações, comparações sociais, novidades tecnológicas, tendências de consumo. Mesmo quando não estamos procurando algo para comprar, esses estímulos continuam surgindo constantemente ao nosso redor. Agora imagine interromper esse fluxo por um curto período de tempo. Imagine passar 48 horas sem redes sociais, sem anúncios, sem explorar lojas virtuais, sem consumir conteúdo que estimule novas aquisições. Apenas 2 dias criando uma pequena distância entre sua mente e o ambiente que constantemente alimenta o ciclo do desejo. No início, muitas pessoas experimentam algo curioso durante essa pausa. Uma leve inquietação aparece. A mente parece procurar estímulos que não estão mais presentes. Existe uma sensação de vazio momentâneo, como se algo estivesse faltando. Esse desconforto inicial revela algo importante: o quanto nossa atenção foi condicionada a buscar constantemente novidades e recompensas rápidas. Mas se essa pausa continua por tempo suficiente, outro fenômeno começa a surgir. A mente gradualmente desacelera. A necessidade de estímulo constante diminui. Aquela inquietação inicial começa a se transformar em algo diferente, uma forma de clareza mental que raramente experimentamos em ambientes saturados de informação e consumo. Durante esse período, muitas pessoas começam a perceber algo fascinante. Grande parte dos desejos que pareciam urgentes simplesmente desaparece quando deixamos de ser constantemente expostos aos estímulos que os provocam.
Aquilo que parecia essencial na sexta-feira deixa de parecer importante no domingo. O cérebro, sem ser bombardeado por novas promessas de satisfação, começa a retornar a um estado mais equilibrado. Essa experiência revela uma verdade extremamente poderosa. Muitos dos desejos que acreditamos possuir não são realmente nossos. Eles são respostas momentâneas a estímulos repetidos. Quando esses estímulos desaparecem, o desejo frequentemente desaparece junto com eles. Essa percepção pode ser profundamente libertadora, porque mostra que a mente humana tem uma capacidade natural de encontrar estabilidade quando não está sendo constantemente provocada por novas expectativas. Os estoicos compreendiam algo que a psicologia moderna confirma cada vez mais: o conforto excessivo pode enfraquecer a mente da mesma forma que o exercício fortalece o corpo. Quando escolhemos ocasionalmente o caminho mais simples, estamos treinando nossa capacidade de permanecer tranquilos mesmo quando certas comodidades não estão disponíveis. Isso não significa rejeitar o progresso ou abandonar os benefícios do mundo moderno. Significa apenas garantir que esses benefícios permaneçam exatamente onde deveriam estar, como ferramentas úteis, não como fontes indispensáveis de felicidade. Quando conseguimos viver bem tanto com quanto sem determinados confortos, algo muito importante acontece. O medo de perdê-los desaparece. E quando esse medo desaparece, surge uma forma de liberdade que poucas pessoas experimentam plenamente. Uma liberdade baseada não na abundância de posses, mas na segurança interior de saber que sua tranquilidade não depende delas. Essa segurança cria algo extremamente poderoso, uma fortaleza mental. Uma mente capaz de permanecer estável mesmo quando o mundo ao redor tenta constantemente seduzi-la com novas promessas de satisfação. Mas existe uma habilidade final que transforma completamente essa fortaleza interior. A habilidade de dominar o instante exato entre o impulso e a ação. Existe um momento quase invisível em cada decisão que tomamos. Um instante extremamente breve, muitas vezes imperceptível, que acontece entre o surgimento de um impulso e a ação que o segue. Esse momento costuma durar apenas alguns segundos. Às vezes, apenas um fragmento de segundo. Ainda assim, dentro desse pequeno intervalo está escondida uma das maiores fontes de liberdade que um ser humano pode desenvolver. Os estoicos dedicaram grande parte de sua filosofia a compreender exatamente esse ponto. Eles acreditavam que a mente humana possui algo extraordinário, a capacidade de observar os próprios pensamentos antes de agir sobre eles. Diferente de muitos outros seres vivos, não precisamos reagir imediatamente aos estímulos que recebemos. Podemos fazer algo raro, podemos pausar. Essa pausa é muito mais poderosa do que parece à primeira vista. Quando reagimos automaticamente a cada impulso que surge, nossas decisões são governadas pelo ambiente ao redor. Se algo desperta desejo, seguimos o desejo. Se algo provoca irritação, reagimos com irritação. Se algo desperta medo, agimos movidos por esse medo. Nesse estado, nossas ações são apenas reflexos das circunstâncias externas. Mas quando desenvolvemos a capacidade de pausar, algo muda radicalmente. O impulso ainda surge. O desejo ainda aparece. A curiosidade ainda é despertada. A diferença é que agora existe um espaço entre sentir e agir. E nesse espaço a razão pode entrar em cena. A mente deixa de ser apenas um território de reações e passa a se tornar um lugar de escolhas conscientes. Pense no momento em que você vê algo que imediatamente desperta interesse. Um objeto novo, uma oferta aparentemente imperdível, algo que promete melhorar sua rotina ou tornar sua vida mais agradável. O impulso natural é agir rapidamente, especialmente em um ambiente onde tudo foi projetado para facilitar decisões instantâneas. Mas quando você pratica a pausa consciente, algo diferente acontece. Em vez de agir imediatamente, você simplesmente observa o desejo por alguns instantes. Você permite que ele exista sem obedecê-lo imediatamente. E durante esse pequeno intervalo, você começa a fazer perguntas silenciosas a si mesmo. Esse desejo nasceu de uma necessidade real ou de um estímulo momentâneo? Isso realmente mudará minha vida de maneira significativa ou apenas criará um entusiasmo passageiro? Esse processo simples tem um efeito profundo sobre a mente, porque muitos desejos dependem da velocidade para se transformar em ação. Eles surgem com intensidade, mas também desaparecem rapidamente se não forem alimentados imediatamente. Quando damos tempo suficiente para que a razão examine o impulso, frequentemente descobrimos algo curioso. Aquilo que parecia urgente não era tão importante quanto imaginávamos.
Os estoicos também utilizavam uma prática mental chamada visualização negativa para fortalecer essa habilidade. Essa técnica consistia em imaginar a ausência de algo que desejamos ou possuímos. Em vez de imaginar o prazer de adquirir algo novo, você imagina continuar vivendo sem aquilo. Você observa como sua rotina permaneceria praticamente a mesma. Como suas relações, seus pensamentos e seus objetivos continuariam existindo independentemente daquele objeto. Esse exercício cria uma mudança sutil na forma como percebemos as coisas externas. Ele reduz o peso emocional que projetamos sobre certos desejos. Aquilo que parecia essencial começa a parecer simplesmente opcional. E quando algo se torna opcional em vez de indispensável, sua mente recupera o poder de escolher com clareza. Com o tempo, essa prática transforma profundamente a maneira como você se relaciona com o mundo ao seu redor. O ambiente continua oferecendo estímulos, novidades e promessas. Mas sua mente já não reage com a mesma urgência. Cada impulso passa por um breve exame interior antes de se transformar em ação. Muitas vezes, o desejo simplesmente se dissolve nesse processo de observação. E nesse momento algo extraordinário começa a acontecer. Você deixa de se comportar como um consumidor passivo que reage automaticamente a estímulos externos. Em vez disso, começa a se ver como aquilo que realmente é, um agente consciente capaz de decidir deliberadamente o que merece espaço em sua vida. Essa mudança pode parecer pequena no início, mas suas consequências são enormes. Quando você recupera o domínio sobre o espaço entre impulso e ação, uma série de transformações começa a ocorrer. O ritmo frenético do desejo diminui. A pressão para acompanhar cada nova tendência perde força. A comparação constante com os outros começa a desaparecer gradualmente. No lugar dessa inquietação surge algo que o mundo moderno raramente oferece: uma sensação profunda de suficiência. A percepção de que sua vida já contém o suficiente para ser significativa. De que sua tranquilidade não depende da aquisição constante de novos objetos. De que sua identidade não precisa ser construída através de símbolos externos de status. E quando essa percepção finalmente se estabelece, você descobre algo que os estoicos sabiam há mais de 2000 anos. A verdadeira riqueza nunca esteve naquilo que você pode acumular. Ela sempre esteve na liberdade de uma mente que não precisa acumular nada para permanecer em paz. Porque no momento em que você domina seus desejos, algo extraordinário acontece. O mundo pode continuar tentando vender infinitas coisas. Depois de tudo o que exploramos até aqui, uma percepção começa a surgir lentamente dentro da mente. Uma percepção que, quando compreendida profundamente, altera a forma como você vê o mundo moderno. O verdadeiro conflito da nossa época não está apenas na economia, na tecnologia ou na velocidade das mudanças sociais. O verdadeiro conflito acontece dentro da consciência humana. É a disputa silenciosa entre duas forças opostas. De um lado, sistemas extremamente sofisticados tentando direcionar nossos impulsos. Do outro, a capacidade humana de refletir antes de agir. A maioria das pessoas vive sem perceber que está participando dessa disputa. Elas acreditam que estão simplesmente tomando decisões cotidianas, escolhendo produtos, acompanhando tendências, reagindo a oportunidades que aparecem diante delas. Mas quando olhamos com mais atenção, percebemos que grande parte dessas escolhas acontece dentro de um ambiente cuidadosamente construído para influenciar nossas percepções. O mundo moderno não apenas oferece opções, ele constantemente tenta moldar aquilo que consideramos desejável. Os estoicos enxergariam essa situação com uma clareza impressionante. Para eles, a maior forma de liberdade que um ser humano pode conquistar é a soberania sobre a própria mente. Não se trata de controlar tudo o que acontece ao redor, porque isso seria impossível. Circunstâncias externas sempre existirão. Tendências sempre surgirão. Novas tecnologias continuarão transformando a maneira como vivemos. O que realmente importa não é eliminar essas influências, mas garantir que elas nunca assumam o controle do nosso julgamento. Recuperar essa soberania interior exige algo que raramente é cultivado no ritmo acelerado da vida moderna: consciência deliberada. Significa observar os próprios pensamentos, examinar os próprios desejos e questionar as narrativas silenciosas que constantemente tentam definir o que deveríamos querer. Essa prática pode parecer simples, mas na realidade ela exige disciplina mental. Porque o ambiente ao nosso redor foi projetado exatamente para evitar esse tipo de reflexão. Quando você começa a praticar essa consciência, algo curioso acontece.
Muitas das coisas que antes pareciam urgentes começam a perder sua intensidade. A necessidade de acompanhar cada novidade começa a diminuir. O impulso de provar algo para os outros através de símbolos externos começa a parecer menos importante. A mente começa a perceber que grande parte das pressões que sentimos não são necessidades reais, são apenas expectativas culturais repetidas tantas vezes que acabamos acreditando nelas. Essa percepção abre espaço para algo extremamente raro: autonomia psicológica. A capacidade de viver de acordo com seus próprios critérios em vez de simplesmente reagir aos padrões que o ambiente tenta impor. Uma pessoa que desenvolve essa autonomia começa a experimentar uma forma diferente de liberdade. Não a liberdade superficial de poder escolher entre infinitas opções de consumo, mas a liberdade profunda de não precisar de todas essas opções para viver bem. Essa liberdade não significa rejeitar completamente o mundo moderno. Ela significa apenas ocupar uma posição diferente dentro dele. Em vez de ser conduzido pelas forças invisíveis do mercado e da comparação social, você passa a observar essas forças com distância. Elas continuam existindo, mas já não possuem o mesmo poder sobre suas decisões. Com o tempo, essa mudança produz algo que poucas pessoas experimentam plenamente: uma sensação de estabilidade interior. A mente deixa de oscilar constantemente entre expectativas e frustrações. O desejo deixa de ser uma força dominante e passa a ser apenas uma possibilidade entre muitas. E no lugar dessa inquietação constante surge algo muito mais valioso: clareza. Clareza para reconhecer o que realmente importa na vida. Clareza para perceber que muitas das coisas que consumimos não acrescentam significado real à nossa existência. Clareza para entender que aquilo que sustenta uma vida tranquila raramente está ligado à acumulação de objetos. Essa clareza é exatamente o que os estoicos buscavam desenvolver. Eles sabiam que uma mente clara não pode ser facilmente manipulada. Não pode ser facilmente seduzida por promessas vazias. Não pode ser facilmente conduzida por impulsos momentâneos. E quando uma pessoa alcança esse estado de clareza, algo extremamente poderoso acontece. Ela se torna difícil de manipular. Se existe uma ideia central que atravessa toda a filosofia estoica, é esta: a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você não precisa para viver bem. Essa frase pode parecer simples, mas ela contém uma das transformações mentais mais profundas que alguém pode experimentar. Porque ela muda completamente a forma como medimos sucesso, segurança e realização. No mundo moderno, riqueza costuma ser definida pela quantidade de recursos acumulados. Mais posses, mais conforto, mais acesso a experiências exclusivas. Esse modelo cria uma corrida silenciosa onde as pessoas estão constantemente tentando alcançar um padrão que parece sempre se mover um pouco mais adiante. Quando alguém atinge um determinado nível de conforto, surge imediatamente um novo nível considerado superior. Os estoicos observavam esse fenômeno com um olhar extremamente crítico. Para eles, uma pessoa que precisa constantemente de mais coisas para se sentir satisfeita está, na verdade, em uma posição de fragilidade. Porque sua felicidade depende de circunstâncias externas que nunca estão completamente sob seu controle. O mercado muda, as tendências mudam, a economia muda. E quando essas mudanças acontecem, a estabilidade emocional de quem depende dessas condições também começa a oscilar. Agora imagine o contrário. Imagine alguém que aprendeu a viver bem com pouco. Alguém que aprecia o conforto quando ele está disponível, mas que não depende dele para manter sua tranquilidade. Essa pessoa possui algo extremamente valioso: independência emocional. Ela pode atravessar mudanças externas sem perder o equilíbrio interior, porque aquilo que sustenta sua paz não está ligado à posse de coisas. Essa independência cria uma forma de riqueza que o mundo raramente reconhece, mas que os estoicos consideravam a mais importante de todas: a riqueza da suficiência. A capacidade de olhar para a própria vida e perceber que ela já contém o necessário para ser significativa. Que a busca incessante por mais não é um requisito para viver com dignidade, sabedoria e tranquilidade. Quando alguém chega a esse ponto, o relacionamento com o mundo material muda completamente. Objetos deixam de ser símbolos de identidade e passam a ser apenas ferramentas úteis. O consumo deixa de ser uma tentativa de preencher vazios internos e passa a ser apenas uma escolha ocasional baseada em utilidade ou apreciação genuína. Essa mudança cria algo extremamente poderoso. Ela quebra o ciclo psicológico que sustenta grande parte do consumismo moderno, o ciclo da insatisfação permanente.
Porque quando você já se sente suficiente, o mundo perde a capacidade de manipular suas emoções através da promessa de completar aquilo que supostamente está faltando. E então surge uma percepção final, uma percepção que muitos estoicos consideravam o verdadeiro sinal de maturidade filosófica. Você começa a perceber que a paz interior não precisa ser conquistada através da acumulação de coisas. Ela nasce naturalmente quando aprendemos a governar nossos próprios desejos. No momento em que isso acontece, o mundo ao seu redor continua funcionando exatamente da mesma maneira. As empresas continuam tentando vender. As tendências continuam surgindo. As telas continuam oferecendo infinitas possibilidades de consumo. Mas algo dentro de você mudou. Você já não reage da mesma forma. Você observa. Você reflete. E então escolhe com consciência. E essa simples diferença transforma completamente sua relação com o mundo. Porque quando uma pessoa aprende a dominar seus desejos, algo extraordinário acontece. O mundo pode continuar tentando vender qualquer coisa, mas sua paz interior deixa de estar à venda. Se esse conteúdo está sendo útil para você, demonstre seu apoio, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente sua experiência ou dúvida, seu engajamento é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Fazemos isso porque acreditamos no poder da informação para transformar vidas. Até a próxima, e sigamos no caminho da luz.